Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, este é o seu programa Conexão da Fé. Temos muito gosto em fazer este programa para lhe ensinar o que diz a Palavra de Deus. Sabem, nós temos um Deus pessoal, um Deus que, apesar de ser o Criador e sustentador de todas as coisas, este Deus, apesar de ser tão grande e tão poderoso, mesmo assim Ele importa-se com cada um de nós. A Bíblia diz que Deus tem os cabelos da nossa cabeça contados. A Bíblia diz que quando nós penteamos o nosso cabelo hoje, Deus sabe quantos cabelos ficaram e quantos foram arrancados. Não há ninguém que tenha este tipo de interesse e preocupação na nossa vida, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Deus diz-nos que mesmo que teu pai e tua mãe te deixem, eu nunca te deixarei. Quem tem a palavra de Deus e, mais importante, quem tem Deus no coração, jamais estará só. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que todos no mundo são pecadores. A Bíblia diz que todos nós nos desviamos de Deus. Mas Deus estende uma mão de convite a cada um para que vão até Ele, e Deus abriu um caminho de salvação. Esse caminho de salvação é Jesus Cristo. Ele é o único caminho para Deus. É o único caminho para o amor de Deus. É Jesus Cristo. Queria que nós, nesta emissão, neste pequeno estudo que vamos fazer, pudéssemos considerar Jesus Cristo e pudéssemos entender que Jesus é o juiz de toda a terra. Este é o nosso tema de hoje, é o juiz de toda a terra. A palavra de Deus diz em Romanos 14, versículo 10: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, Jesus aparece nesta passagem da Bíblia como o juiz presidente de um importante tribunal. Este é o tribunal onde serão julgados os vivos e os mortos. Todas as pessoas que viveram neste mundo um dia terão que comparecer ante o tribunal de Deus. Existe o grande trono, o julgamento do grande trono, e esse julgamento é o julgamento no final de todas as coisas. Jesus presidirá esse julgamento. Este tribunal que nos aparece aqui no livro de Romanos é chamado Tribunal de Cristo, e este é um julgamento reservado para todos os crentes em Jesus. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas este julgamento aparece-nos também com um pouco mais de detalhe no segundo capítulo da primeira carta aos Coríntios. Aparece-nos ali também a explicação do que é este tribunal de Cristo. O alvo deste estudo, então, é entendermos que precisamos de alterar os nossos comportamentos, atitudes, pensamentos de hoje, porque nós temos um julgamento inadiável no futuro. O nosso julgamento no tribunal de Cristo, se você, minha amiga, meu amigo, já é crente em Jesus, o nosso compromisso, o nosso dia neste tribunal pode ser muito em breve.
Quando Jesus subiu para o Pai, todos os crentes, desde a altura da ressurreição, todos os crentes aguardam com expectativa a vinda de Jesus. E de facto não precisa acontecer nada para que aconteça a vinda de Jesus. Nós não precisamos de estar atentos a acontecimentos, a sinais, porque Jesus disse, eu logo venho. E se nos últimos 2000 anos ainda essa volta de Jesus ainda não aconteceu, não é porque Deus se tenha esquecido deste mundo, mas é apenas pelo amor, pelo cuidado, pela paciência de Deus, que quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Os crentes então terão que comparecer diante do tribunal de Cristo, e há determinados comportamentos desta vida que não fazem sentido se tivermos em conta este dia que está para vir, que é o dia do julgamento. Reparem, em primeiro lugar, que muitos se dedicam a julgamentos indignos. Jesus diz, mas tu, porque julgas teu irmão? Claramente, Paulo está aqui a dizer-nos, estas palavras são dirigidas a crentes, pessoas que já depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E pelos vistos haviam naquelas igrejas de Roma crentes que estavam a julgar outros crentes. Esta palavra julgar parece indicar uma certa atitude de superioridade. Pessoas que se julgam mais do que outras. E isto estava a acontecer dentro das igrejas. Precisamos entender que as igrejas são imperfeitas por natureza. Minha amiga, meu amigo que assiste a este estudo bíblico, precisamos entender que as igrejas são imperfeitas. As igrejas são imperfeitas porque são constituídas por pessoas imperfeitas. Não existe neste mundo uma igreja perfeita. E então, a minha amiga, o meu amigo que procura uma boa igreja, deve então procurar uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada e onde o nome de Jesus Cristo é magnificado. Esta é a igreja que é a igreja fiel, onde o Evangelho, as boas novas da salvação é explicado. Uma igreja fiel ensina a palavra de Deus e ensina as pessoas como podem ser salvas dos seus pecados através do sangue de Jesus Cristo. E estes são os elementos que nos devem ajudar a procurar uma boa igreja. Se estivermos à procura de uma igreja perfeita, eu receio ter más notícias para si hoje. Não existem igrejas perfeitas. Há pessoas que dizem, eu não vou à igreja porque a igreja está cheia de hipócritas. Uma vez houve alguém que disse, eu não vou à igreja porque a igreja está cheia de hipócritas, e o pastor da igreja diz, ótimo, temos sempre lugar para mais um, seja bem-vindo. De facto, nós não aplicamos esse mesmo modelo, esse mesmo padrão, não aplicamos esse padrão a mais outra das nossas atividades. Ninguém diz, eu não vou ao centro comercial porque o centro comercial está cheio de hipócritas. Ninguém diz, eu não vou ao jogo, ao estádio, porque aquele estádio está cheio de hipócritas. Ninguém diz, eu não vou à pesca porque ali, naquele lugar, só existem hipócritas. Geralmente, esta expressão, este modo de pensar, é mais uma desculpa para não estar debaixo do ensino de Deus do que
uma razão válida para não ir à igreja. Na verdade, esta passagem então indica-nos que Jesus é o juiz e que nós não temos o direito de julgar outros crentes. Nós não temos uma posição de superioridade e nenhum crente deve sentir-se superior a outro crente. Nós devemos ser julgados apenas pela palavra de Deus. E podemos perguntar-nos, mas e se eu vir o meu irmão e a minha irmã a entrarem num caminho perigoso? Se eu vir a minha irmã, o meu irmão, envolvidos numa atividade pecaminosa, o que é que eu devo fazer? Uma coisa é certa, em primeiro lugar, nunca devemos agir numa atitude de superioridade, porque todos, por igual, vamos estar perante o tribunal de Cristo. É possível que o meu amigo, a minha amiga esteja numa posição de poder ajudar, mas deve fazê-lo sempre em humildade, usando a palavra de Deus, usando os métodos que Deus dá para lidar com as situações e sempre ter cuidado para que não fique numa posição em que caia no erro que está a identificar na vida do seu irmão, da sua irmã. Há pessoas que colocam-se numa posição de superioridade em relação a defeitos que eles têm na sua própria vida. Meu amigo, minha amiga, é precisamente por isso que Jesus nos dá este conselho. Devemos, certamente, temos essa possibilidade de identificar na palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Mas a palavra de Deus é que julga, e Deus através da palavra, e nós nunca estamos numa posição de sermos nós os juízes. Nunca nos devemos colocar então numa posição de superioridade. Quem somos nós? Somos pobres, pecadores, indignos, falhamos todos os dias. Vamos estar todos perante o tribunal de Cristo, não estaremos isentos. Quem somos nós para julgar o nosso irmão? Uma vez ouvi uma história sobre isto, provavelmente passou-se no século XIX, quando os grandes navios transatlânticos cruzavam os oceanos de um lado para o outro. E um homem então embarcou num desses grandes navios e descobriu que iria ter que partilhar o quarto durante a viagem, iria ter que partilhar o quarto com um outro senhor. Pouco tempo depois de se deslocar ao seu quarto, aquele homem dirigiu-se à recepção e disse: eu gostaria de deixar aqui o meu relógio, gostaria de deixar aqui alguns objetos de valor, porque eu conheci agora o meu companheiro de quarto e pelo aspecto dele, ele não me parece ser uma pessoa de confiança. Eu nunca utilizo os cofres, mas desta vez eu penso que vai ser necessário, porque ele não me parece ser uma pessoa de confiança. E o recepcionista disse: com certeza guardaremos os seus objetos. E é muito interessante você ter dito isso, porque o seu companheiro de quarto acabou de vir aqui e disse exatamente a mesma coisa acerca de si. Minha amiga, meu amigo, nós nunca deveremos colocar-nos numa posição de superioridade, e muito menos na igreja do Senhor Jesus Cristo. E podemos fazer isto. Podemos pensar na nossa vida e tentar identificar situações concretas em que nós nos colocamos em posições de superioridade. Pense, porventura você lidou já com alguém tendo-se colocado numa posição que não devia. Meu amigo, minha amiga, está na hora, se você consegue pensar numa altura da sua vida em que agiu assim, está na hora de confessar isso a Deus. Senhor, perdoa-me,
por eu ter agido pensando que era melhor do que o outro. Esta de facto, é um julgamento inútil e é também uma superioridade ilusória. O versículo continua e Paulo escreve: "Ou tu também, porque desprezas o teu irmão." Este verbo desprezar no original tem, de facto, toda esta força. Porque desprezas, é colocar para baixo. É aquele que não só se julga superior, como, ao mesmo tempo, se coloca o outro para baixo. Despreza-o. É um verbo muito forte. Mesmo um irmão em Cristo pode pensar, cair na tentação de pensar que o outro é inferior. E ele próprio, pelas suas palavras, pelas suas ações, rebaixar o seu irmão, a sua irmã em Cristo. Todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos nós por igual. O crente pode até na sua carne sentir prazer quando vê um defeito na vida do outro crente. Por favor, pense um pouco nisto. A nossa carne é algo com o qual temos que viver até chegarmos à glória. Se você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo e se você está a tentar viver para Deus, você está no meio de uma intensa batalha espiritual. O espírito combate contra a sua carne, a carne combate contra o seu espírito. E a carne vai ter um determinado grupo, um determinado número de exigências. E por vezes nós nem damos conta daquilo que a carne nos está a pedir para fazer. Uma das coisas que pode acontecer então é nós, dentro de um contexto da nossa igreja local, vermos o nosso irmão, a nossa irmã com um defeito e sentirmos prazer em ver aquele defeito porque pensamos: melhor ele do que eu. E olhem como eu sou melhor. Eu ouvi a história, e isto aconteceu há apenas uns meses atrás, numa igreja nos Estados Unidos. Um pastor resolveu viver durante 4 dias e meio na rua como um mendigo, um sem-abrigo. E, de facto, a esposa deixou-o numa das ruas da cidade, e no domingo ele apresentou-se na igreja com um casaco grande, sujo, o cabelo comprido e desalinhado, a barba por fazer. E o pastor colocou-se no púlpito da igreja e pregou a sua mensagem. E enquanto pregava a mensagem, a nora dele cortou-lhe o cabelo, sem ele nunca parar de pregar. A nora dele cortou-lhe o cabelo, a filha dele fez-lhe a barba, e no final ele tirou o casaco grande e sujo, e por baixo estava um impecável fato de domingo. Do início ao final da pregação, aquele pastor passou de um mendigo com aspecto pouco recomendável, com mau aspecto, até ao impecável, bem vestido, bem penteado pastor daquela igreja. Será que houve alguma alteração na pessoa que estava ali? Não, mas apenas no seu aspecto. Minha amiga, meu amigo, é possível nós desprezarmos o outro apenas pelo aspecto que ele tem. E isto não deve acontecer nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Naquelas igrejas, as chamadas igrejas primitivas, aquelas igrejas do primeiro século, eram igrejas que eram o falatório de todo o lado. De todo o lado só falavam de como eram os cultos daquelas igrejas. Nas igrejas do primeiro século, homens cultuavam ao nível das mulheres. Os escravos serviam a Deus na mesma igreja que os seus donos.
Pessoas ricas eram membros por igual com pessoas que nada tinham. É assim que as igrejas do Senhor Jesus Cristo se devem comportar. E a razão muito simples é esta: porque todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Sabem, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, não vão importar aquilo que nós hoje achamos ser os defeitos do outro, vão deixar de ter qualquer importância. Precisamos de deixar Deus atuar no nosso coração. Precisamos de pedir a Deus, quem sabe, que Ele nos ajude a ser uma bênção na vida do outro. Mas a palavra de Deus aqui avisa-nos para nem nos sentirmos superiores, nem rebaixarmos, desprezarmos o outro. E isto está a falar de irmãos em Cristo na mesma igreja. Em último lugar, precisamos de então entender este compromisso inadiável que é o tribunal de Cristo. Diz o versículo 10, a parte final do versículo 10, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Esta é a razão pela qual devem ser alterados todos os nossos comportamentos e atitudes neste mundo, porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu disse que este é um tribunal para aqueles que são salvos. A Bíblia ensina isso claramente em 1 Coríntios, capítulo 2. Este é o tribunal que vai decidir não a salvação, porque essa salvação é ganha no momento em que a pessoa recebe Jesus como seu Salvador. Essa salvação é dada gratuitamente nesse momento. Mas este tribunal não vai decidir então salvação. Este tribunal decide a atribuição de galardões. Cada um vai ser então recompensado pelo bem ou mal que tiver feito depois de ser salvo. Cada um vai ser recompensado pela atitude no coração com a qual fazia ou deixava de fazer alguma coisa. E estas recompensas não vão servir para que no céu as pessoas possam gloriar-se umas perante as outras e dizer: olhem para mim, olhem como eu tenho estes prémios todos e tu não tens prémio nenhum. A Bíblia diz que aqueles que estão diante do trono de Deus a adorar a Deus, que eles pegam nas suas coroas e as depositam aos pés de Jesus. Todos os galardões que iremos receber, todos os prémios que iremos receber no tribunal de Jesus serão para podermos dar mais glória a Deus. Imaginem o privilégio que é nós, pequenos como somos, podemos contribuir para dar glória a Deus. Nós não somos o centro do mundo e este versículo parece alertar-nos para termos o cuidado para não nos comportarmos como se fôssemos o centro do mundo. Nós não somos o centro do mundo. Mas vai haver um dia em que nós vamos estar frente a frente com Jesus Cristo. Eu penso que esse dia é o dia mais importante das nossas vidas. A nossa vida tem vários dias que certamente são dias importantes. Aquele que está a terminar a escola, o dia em que recebe o seu diploma, é um dia muito importante. Aquele que é solteiro e tem a graça, o privilégio de casar, o dia do seu casamento é um dia muito importante. Há muitos que escolhem como dia marcante das suas vidas o dia em que nascem os seus filhos. Meu amigo, minha amiga, o dia mais importante de qualquer crente em Jesus é o dia em que ele se encontrará face a face com Jesus, em que a sua vida será analisada, as intenções do seu coração serão analisadas e Jesus vai então atribuir galardões segundo cada uma das obras.
A Bíblia ensina que os galardões podem ser ganhos e, de acordo com as nossas obras nesta vida, podem ser perdidos. Os galardões podem ser ganhos e podem ser perdidos. Pode acontecer fazermos algo de bom no nosso serviço para com Deus, Deus chamar-nos para uma determinada ação e conseguirmos, pela graça de Deus, conseguirmos cumprir aquilo que Deus nos dá para fazer. Temos então aquele galardão reservado para nós e depois logo a seguir falhamos e podemos perder esse galardão. Às vezes na televisão fazem determinados concursos em que a pessoa recebe um determinado valor monetário e depois a pessoa tem a possibilidade ou de levar aquele valor para casa ou de responder a mais uma pergunta ou dirigir-se a mais uma etapa. Mas se falhar, pode perder tudo aquilo que já acumulou. Muitas vezes, ao ver um desses concursos, nós quase que gritamos para o televisor, gritamos, não avances, leva para casa o prémio. E muitos crentes que já têm um prémio na mão, por darem atenção à carne, por não identificarem as áreas da vida em que são mais fracos, por se lançarem no momento da sua vida numa atitude de superioridade ou desprezarem-se uns aos outros. Há crentes que abrem mão de receber os seus galardões. Nós não temos todas as informações que Deus tem. Nós não temos qualquer direito de julgar ou desprezar, porque apenas Jesus, naquele tribunal, é que tem todas as informações disponíveis. Pode acontecer você estar a julgar ou desprezar alguém sem saber que há uma razão por detrás da vida daquela pessoa. Uma vez ouvi falar de um pastor que ficou muito zangado porque uma das pessoas no culto da sua igreja tinha adormecido. E no domingo seguinte voltou a ficar zangado porque a pessoa voltou a adormecer. Como ele ousa adormecer debaixo da minha pregação. A esposa daquele irmão falou com o pastor e disse: pastor, o meu marido está debaixo de uma medicação muito forte para um cancro terminal que tem. E ele ama ouvir a sua pregação. Podemos estar a julgar sem ter todas as informações. O único que tem todas as informações é o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, você está preparado para se encontrar com Jesus? Se sim, dou graças a Deus por isso. Se não se sente preparado, arrependa-se hoje do seu pecado e receba Jesus como seu Salvador. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.